Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, fiquei muito tempo sem gravar vídeos. Eu tive um pequeno problema aí com o equipamento. Alguns vídeos eu gravei e não conseguia subir, estava dando algum problema e por isso eu não consegui continuar com o trabalho. Agora espero que dê tudo certo. Estou fazendo esse teste aqui para ver se eu consigo subir esse vídeo. Eu sei que eu estou em dívida com muita gente aí de alguns vídeos de uma série de vídeos que eu estava fazendo e ainda não terminei, mas eu vou terminar, né? Mas hoje, último dia do ano de 2025, hoje é dia 31/12/2025 e eu queria fazer uma reflexão com vocês. Eu vou começar lendo aqui o texto do livro de Mateus, né? Eu quero ler com vocês aqui Mateus 5, é o Sermão da Montanha, mas eu vou começar a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não excede a dos escribas e de fariseus. De modo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu vou parar por aqui. Eu indico vocês que leiam todo o Sermão da Montanha. É um sermão muito importante, as palavras do Messias, onde ele fala muitas coisas assim que esclarecem as nossas mentes, né? E além disso, ele impõe uma profundidade muito maior de coisas que se acreditavam ser, né? Ele mostra pra gente que às vezes só de a gente planejar algo na nossa mente a gente já cometeu o pecado. E antes disso, né, se acreditava que você só cometia o pecado quando você praticava um ato, né? Mas Jesus chega e ele mostra pra gente que só o fato de você planejar, né, já era como se estivesse cometendo o ato. E é interessante esse texto que Jesus fala assim que não passará nada sem que cada mandamento seja cumprido.
E eu estava pensando assim, às vezes as pessoas, elas se dizem cristãs, se dizem servas de Deus, dizem que a regra de fé delas é este livro aqui, a Bíblia, mas na verdade elas querem fabricar sua própria regra de fé, né? As pessoas, elas dizem que seguem a palavra de Deus, mas na verdade elas seguem apenas aquilo que as convém. Elas não levam a sério que se você cumprir uma parte, você não está cumprindo a lei, você não está cumprindo a palavra, você não está sendo obediente, você não está realmente sendo servo do Criador dos céus e da terra, você não está sendo obediente ao Messias, né? E é interessante que tem uma passagem, agora eu não vou me recordar, que diz que ele quer acrescentar, né? Quer um J ou tirar um tio ali, né? Que essa pessoa é réu do inferno. E as pessoas não levam isso a sério. As pessoas acham que isso está sendo falado para os doutores, para os pastores que pregam, né? Para os pessoal que publicam, que escrevem, né? E reescrevem as escrituras, né? Que estão modificando algumas palavras na Bíblia. As pessoas acham que isso serve para esse tipo de pessoa. Mas eu quero te convidar a se aprofundar mais, a ir mais fundo, porque nesse texto que a gente leu em Mateus 5, o Sermão da Montanha, Jesus ele mostra que a gente precisa ir mais fundo. Ele eleva a profundidade das coisas a um padrão maior. Então nós precisamos também trazer isso para o nosso dia a dia. A Bíblia ela nos exorta em várias situações, né, de que nós não podemos ser seletivo com relação à palavra de Deus e à vontade de Deus. Em Deuteronômios, eu vou ler aqui com vocês, deixa eu procurar aqui. Deuteronômios, capítulo de número 4. Eu vou ler só o verso 2 para vocês entenderem. O pessoal está me ligando aqui, mas eu não vou atender. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que se guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal Peor. E pois todos os homens que seguiram a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Olha só esse trecho, porque o interessante é isso aqui, ó. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus.
E também em Deuteronômios 12, 32, tem algo parecido também. Tudo o que eu vos ordeno, observareis, nada lhe acrescentareis, nem diminuirás. Não é uma vez só, que está sendo falado isso, né? As pessoas, elas parecem que não dão ouvidos, mas e elas continuam, né? Elas continuam reduzindo, elas continuam sendo seletas a palavra de Deus, elas continuam pegando só aquilo que interessa, né? Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes. Eclesiastes 3:14. Eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Ele está falando da lei, está falando tudo que Deus faz, né? Mas ele está falando principalmente da lei, que não se deve tirar, não se deve acrescentar nada, né? E parece que entra por um ouvido, ou será que as pessoas realmente lêem? Será que as pessoas realmente lêem esse livro? Porque parece que não. Quando está sendo falado que não é para acrescentar, não é para tirar, não é sobre quem escreve, não é sobre quem ensina, é sobre também sobre isso. Porém, eu acredito e eu entendo que vai além, vai muito além. É sobre o que você come, o que você vive dessa palavra. Cara, se você vai para uma igreja, seja ela qual for, se você se diz fiel a Deus, servo de Deus, e você não se preocupa em guardar cada palavra que está aqui nesse livro, né? Você está perdendo seu tempo. Eu vou ler aqui com vocês um texto que está em Apocalipse. Cadê o texto de Apocalipse 22? Vou ler aqui, Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Cara, é sério. Pessoal, é sério. Eu não estou falando somente para quem ensina, somente para quem lê. Eu estou falando para você que quer ter uma vida com Deus, que quer seguir a palavra de Deus. Não seja seletivo. Não pegue só aquilo que lhe caiba. Ou você segue, arrisca o que está escrito na Bíblia, na lei, nos profetas, né? Tem gente que acha que, como está na graça, não precisa da lei dos profetas. Será? O que
que a gente leu aqui condiz com esse pensamento? Será? Eu não estou falando de mim. Eu li para vocês. Tira suas conclusões. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Se você se diz serva de Deus, se você se diz fiel a Deus, aí você sai da sua casa para trabalhar, o patrão manda, você obedece. Você vai na igreja, o pastor fala, você ouve. Mas quando chega na sua casa, a única autoridade instituída por Deus sobre você é o seu marido, e você não se submete. Pega a sua Bíblia e rasga. Joga fora. Não está te servindo. Deixa eu falar para você, filho. Se você não honra seu pai e sua mãe, se você é desobediente, se você é respondão, se você não cumpre com as regras estipuladas por eles, você está caminhando para o inferno. Para de viver só parcialmente a sua fé. Para de ser raso. Para de ser raso. A Bíblia, ela é um livro patriarcal. Se você é cristã ou cristão, né, e você é contra o patriarcado, desculpa te dizer, você não é cristão. Você não conheceu Jesus. Você não está nele. Você não entendeu o que é esse livro. A pessoa consegue respeitar todo mundo que está lá fora, menos o pai e a mãe. Acha que vai morar no céu. Será? Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo diz, né, que existem pecados que são para a morte, que não é nem para orar por eles. Um desses pecados, que a Bíblia fala que é para a morte, é desonrar pai e a mãe. O pessoal fala assim, é o primeiro mandamento com promessa. Não é promessa, gente, não é promessa. Presta atenção no texto. Deus, ele está ameaçando. Você quer viver mais? Você quer viver mais? Obedeça seu pai e sua mãe, honre eles. Senão eu vou tirar vocês da terra. Esse que Deus está falando. Mas isso não acontece mais porque as pessoas não cumprem a palavra. Porque a lei era clara, o filho rebelde era para ser apedrejado. É um pecado para a morte. Para de ir para o inferno com seus próprios pés. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Vamos começar esse ano de 2026 entendendo que é mais profundo. A salvação não é para qualquer um. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, está escrito. Se você ler o livro de Apocalipse, fala sempre, tem uma parte ali que fala, aquele que vencer será dado a coroa, aquele que vencer será... Não é para qualquer um, não é para qualquer um, é para quem vencer. E como você vence estando despreparado? Pega um atleta que não treinou, vê se ele ganha uma maratona. Pega aí um exemplo aí do Brasil, né? O pessoal mais gosta de futebol, aquele atleta relaxado com o próprio corpo, acima do peso. Quanto tempo ele dura aí nos melhores times, nas melhores divisões do futebol? A mesma coisa. Você quer vencer? Se prepare. E não dá para se preparar baseado em mentiras. Não dá para se preparar baseado em engano.
baseado em seletividade. Isso eu faço, aquilo ali deixa para lá, aquilo não me serve, não. Ou você vive pelo caminho, que é Jesus, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou você está caminhando para o inferno. Não tem meio termo, gente. Não tem curva. É sério. É muito sério. Mas o pastor, o padre, o bispo, não sei quem falou. Está escrito na Bíblia. Não sei. Então lê. Procura. Pesquisa. Estuda. Medita na Bíblia. Se você não fizer isso, meus irmãos, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Vocês não estão indo para o céu, vocês não estão caminhando para o céu, porque vocês não leem a palavra de Deus. Mas eu vou na igreja e o padre, ou o pastor, ou o bispo, eles me ensinam. Eles ensinam, não ensinam coisa nenhuma. Quando você está ali, nesses ambientes, geralmente, o que você tem é emoção. Essa é a verdade. A maioria dos pregadores, principalmente do meio evangélico hoje em dia, eles são animadores de plateia. Eles não vão falar para você a dura verdade da palavra. Eles não vão falar para você que você está em dívida, que você está falhando em ser um cristão. Eles não vão falar para você que você está caminhando para o inferno, porque não é interessante. Não é interessante. Quem vai convidar ele para pregar? Se ele só mostra os erros das pessoas. Vamos acordar, povo. Vamos acordar. Não é mais tempo de brincar. Se você olhar pela janela hoje, você vai perceber que está se cumprindo aquela passagem do Apocalipse, onde o dragão é jogado na terra e há uma voz que grita assim: ai dos que habitam na terra, porque o diabo foi lançado no meio de vós e tem pressa, porque sabe que o seu tempo está acabando. Olha aí essas agendas aí globalistas, cada dia mais acelerando. Será que vocês não perceberam ainda que o diabo está acelerando os planos dele, porque algo está mudando, o tempo dele está acabando e você está dormindo? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Mas se Deus quiser,